Olá, amigos e amigas, subscritores da Rádio Transforma. Estamos em mais uma edição do programa Passa a Bola e vamos começar, como sempre, pela semana que termina e que tivemos pelo meio uma Liga Europa, onde o Benfica, que era o único representante das competições europeias, foi eliminado pelo Olympique. Fernando Jorge, vamos começar precisamente por isso. Qual é a tua opinião em relação a este jogo entre o Olympique e o Benfica? Bem, antes de mais, olá para ti, que hoje estás a substituir aqui o Rui Freitas, e para o Diogo, e para os nossos ouvintes e aqueles que nos vão acompanhar. Ora bem, isto foi uma segunda mão, mais ou menos do mesmo, relativamente à primeira. A equipa basicamente foi a mesma. O treinador apostou naqueles que ultimamente fizeram 2 bons jogos contra o Sporting, quer para a Taça Portugal e para o campeonato. Foi os 2 melhores jogos que o Benfica fez, embora tenha perdido, mas podia ter tido outro resultado final. O Benfica no primeiro jogo podia ter eliminado este Marselha, não eliminou por culpa do treinador. E neste segundo jogo o treinador outra vez, mais uma vez, esteve mal em termos das substituições e em termos de pôr a equipa como devia. Ora bem, e o que é que o treinador fez? Isto é uma equipa que jogou bem contra o Sporting, mas jogou ao ataque. Não se pode pôr esta equipa, que não defende, nomeadamente o Ángel Di Maria, o Rafa Silva, o David Neres e o Tengsted, que é o único que anda lá a correr na frente, mas é um jogador fraco, eu já disse aqui, que não joga nas primeiras 12 equipas do Campeonato Nacional. Não joga, não é titular indiscutível das melhores 12 equipas do campeonato. Estamos a falar de 12 de 18. Só ficam 6. Bem, joga lá no Guimarães, por exemplo, joga no lugar de Nelson Oliveira, que quando eu vejo Nelson Oliveira a entrar, digo logo que o Guimarães está a jogar com 10. Ainda ontem foi o que aconteceu, vai lá, jogou só 5 minutos e a única coisa que fez foi um cartão amarelo, que ele nem sequer tocou na bola. Bom, mas como é que uma equipa, o Roger Smith, joga com o resultado de 2-1, portanto o Benfica ia com a vantagem de um golo, não é? E joga no contra-ataque, tentando jogar no contra-ataque. Mas para jogar no contra-ataque é preciso uma equipa que joga rápido, uma equipa que defendam todos em bloco e lancem a bola na frente e sejam rápidos a chegar à baliza. Ora, isso não acontece porque a linha da frente do Benfica, ou esta linha que ele apresenta aqui, sabe jogar ao ataque, sem defender. Como é que ele quer? Com os mesmos jogadores, pô-los a jogar em contra-ataque. Ora bem, isto foi uma amálgama, o Benfica entrou bem e tal, o Marselha é uma equipa perfeitamente ao alcance do Sport Lisboa e Benfica, concordo, que tem melhor equipa do que o Marselha de longe, tem alguns bons jogadores, 2 ou 3, não tem mais do que isso. Em termos de equipa, é uma equipa banal. Qualquer Arouca aqui em 2 jogos criava grandes dificuldades ao Marselha. O Benfica teve uma grande oportunidade, porque não anda nestes meios já há muitos anos, ou seja, numa meia-final há muitos anos, e tinha grande oportunidade, em termos até de sorteio, que teve sorte, por aparecer o Marselha, estava perfeitamente ao alcance e o Benfica perdeu, mais uma vez, o jogo por culpa do seu treinador. E por culpa do seu treinador porquê? Nós não vamos tirar aqui, eu não vou tirar aqui o mérito a dizer que o Di Maria que é um jogador fraco. Não, o Di Maria, tecnicamente, se calhar é o melhor jogador que o Benfica lá tem. Agora, não podemos o Di Maria ser o Di Maria e mais 10 e o Di Maria jogar um jogo de 90 minutos, jogar um prolongamento e estar à espera do penalti. Ainda se disséssemos assim, mas o Di Maria é um especialista em marcar penalti. Não, não é, não senhor, porque o Di Maria até nestes últimos jogos já falhou um penalti escandalosamente que entrou a bola para as mãos do guarda-redes. O Benfica perdeu um ponto, nomeadamente com o Artur Cabral, e desta vez, outra vez, marcou mal o penalti que acertou no poste. Mas então, o Benfica, que pode fazer 5 substituições, o seu treinador, que está a ver ali indivíduos cansados. O Di Maria é um deles. O Tengsted não deu uma para a caixa. O Rafa não deu uma para a caixa. O David Neres, que era o melhor até à altura, ele consegue tirá-lo, e pelo menos quem devia tirar era o Di Maria, ou o Rafa cá para fora, não é? E meter outros rapazes novos que estão lá, e que até mostraram que têm valor, porque jogaram um jogo que nem estavam entrosados e fizeram um bom jogo e ganharam e até fizeram bastantes golos. Portanto, estão lá para jogar no banco, não estão para aquecer o banco, nem para preencher o banco. Ora bem, e são aquisições caras que o Benfica fez, gastou 110 milhões, é preciso não esquecer isto. O seu treinador não entende dessa maneira, goza com
com os adeptos do Benfica, não é? Que fazem todos os sacrifícios, mais alguns, para ir ver os jogos, não é? Isso custa bastante às pessoas, atendendo ao custo de vida hoje em dia, e estão desmotivados. E o headline do Roger Smith está no fim de linha, eu já disse aqui, e muito dificilmente o Roger Smith vai continuar. É a nossa frase da semana, que depois vais dizer aí mais à frente, encaixa perfeitamente naquilo que se vai dizer. Ora bem, depois, é um treinador que não sabe, não tem leitura de jogo, da maneira como decorre o jogo, portanto não conseguiu mudar nem modificar o jogo a favor do Benfica e esperou que o Marselha fizesse um golo. O Marselha acabou por andar para lá, meter para lá as bolas e tal, um pouco atabalhoadamente, e acabou por marcar um golo e a eliminatória estava empatada. Embora o Benfica tenha uma oportunidade ou outra, e eles também a tiveram. Depois do Benfica tem um guarda-redes, que também, para mim, não é um grande guarda-redes, o Trubinho, mas começa a acusar também, como ainda é novo, e é um desengonçado na baliza, não tem técnica nenhuma, nem agilidade, pouca, só tem altura, começa também a não ter confiança na defesa e a meter os pés pelas mãos também. Em alguns cruzamentos não sai, fica medroso, a equipa não lhe dá confiança. E, portanto, o guarda-redes também sofre com isso. A gente sabe, quem jogou a bola sabe muito bem como é que é estas coisas. E, portanto, o Benfica perdeu uma grande oportunidade aqui de ir a uma meia-final. Além de juntar pontos para o ranking português, que era muito importante também. Exatamente. E, portanto, agora vamos aguardar pelo jogo de hoje, já se decorreram os jogos todos, para a Liga, menos o Benfica vai ao Farense, e vamos ver com que mentalidade é que vêm os jogadores, porque depois houve atitudes, nomeadamente com o Artur Cabral, que nem sequer foi celebrar com os colegas, e outra atitude ainda mais drástica, e que é um perfeito gozo deste treinador, que está a fazer o propósito para mim, ou se não está, anda lá perto, nem sequer foi agradecer à massa adepta de que estava lá, dos benfiquistas, que estavam lá e fizeram grandes coisas, e foi logo diretamente para o balneário e não quer saber de ninguém, e até depois diz que não tem que justificar nada, tem que justificar. Ele tem que justificar a fortuna que gastou, os jogadores que indicou, e porque é que eles não jogam, e porque é que há outros que há lá no plantel e não jogam. Portanto, essa teoria de ser alemão, não falar português, é bom para ele, não é? Porque assim não faz de conta que não entende. Eu acho que exatamente, ele não quer é falar português. Exatamente. Nem interessa-lhe falar português. Não é? Portanto, não quer saber dos adversários, ele não faz motivação nenhuma à equipa, e manda a equipa lá para dentro, e depois é conforme correr os jogos. Depois é lá dentro que se entendam, e ele depois está cá para fazer as substituições, e as substituições dele, de uma maneira geral, são sempre as mesmas. É tirar o ponta de lança, mete um ponta de lança, e a 2 minutos ou 3 do fim, mete mais 2, para eles praticamente não aquecerem muito o banco já está quente, e pode até incendiar o banco. E foi isto que ele fez até ao final. Então. Depois, outra coisa que é um paradigma, e que eu fiquei muito estupefacto, e qualquer benfiquista fica, que esteja atento ao Roger Smith, é que no ano passado o marcador de penaltis era o João Mário, mas o João Mário agora não sabe marcar penaltis. Vai o António Silva, que é um rapaz novo, bom jogador, mas não é um marcador de penaltis, é um defesa central. Exatamente. Nem sequer devia ir lá para acusar a pressão, porque isto tem lá, o Benfica tinha lá jogadores maduros, né, o João Mário e outros, que eram obrigatoriamente os indivíduos que se deviam chegar à frente, até pelo treinador. O treinador é que faz a lista dos que vão marcar os penaltis, não é mais ninguém, não é os jogadores. Mas então, ele marcou os penaltis todos o ano passado, era um goleador mor, que eu acho que não tem lugar no Benfica, quando muito, nem suplente, mas enfim. E agora nem aos penaltis vai. Eu estava à espera que ele fosse um dos indicados para marcar os penaltis, e não alguns que foram lá marcar. Portanto, exato. Quer dizer, isto é tudo uma panóplia de erros uns atrás dos outros, que depois quem paga é o Sport Lisboa e Benfica. E pagou, infelizmente, não é? E ficou pelo caminho. E provavelmente, se calhar, com um pouco de sorte, atendendo aos resultados, quer da Atalanta, que eliminou o Liverpool mal, porque era bom que o Liverpool se mantivesse lá, mas tivesse feito outro jogo, o Benfica ainda poderá eventualmente até entrar diretamente para a Champions League, da próxima época. Desde que o Bayer Leverkusen já é campeão na Alemanha e ganhe a Liga Europa. Essa é uma das premissas. A outra é que a Roma e a Atalanta, que estão em 5º e 6º lugar no campeonato italiano, que ganhem um lugar nesse mesmo campeonato, apurando-se para a Champions League. E aí deixam o ranking, o melhor ranking é do Benfica, e o Benfica poderá ter este tipo de sorte. Portanto, foi isto que a gente assistiu ao jogo, infelizmente. Certíssimo.
E agora vou passar aqui ao Diogo, sim, a sua opinião sobre sim, o Benfica Olímpico, sim, ou Olímpico Benfica. Sim, olá a todos e obrigado por acompanhar o nosso programa, dar aqui também as boas-vindas ao Sr. Freitas, que é a primeira vez que está aqui connosco. Obrigado pela sua atenção. Relativamente ao jogo, eu acho que foi uma miséria da parte do Benfica, até porque eu, sendo portista, gostava que o Benfica tivesse passado à próxima fase, porque se formos a ver o trajeto que o Benfica fez na Liga Europa, foi um trajeto bastante interessante para o Benfica ambicionar, chegar às meias finais, chegar à final e até mesmo ganhar a competição. E até era importante para o ranking português. E se formos a ver, o Olympique de Marselha era um adversário mais que acessível para o Benfica. Na minha opinião, o Benfica do ano passado demolia este Olympique de Marselha e o Benfica podia ter tirado proveito da instabilidade que há no clube, porque é aquela instabilidade da presidência, do treinador, dos jogadores insatisfeitos e, portanto, tudo isso, se formos a ver o lugar que o Marselha tem no campeonato francês, revela muitas fragilidades da equipa. Precisamente. Portanto, o Benfica podia ter tirado proveito disso tudo para ir à França e fazer uma boa exibição e conseguir um bom resultado. Não foi isso que se viu. Viu-se o Benfica a jogar na retranca, a jogar na expectativa, a jogar no erro do adversário. O Marselha teve lá muitas oportunidades para marcar golo. Grande parte delas não concretizou, acabou por concretizar uma das que foi mais necessário sorte, porque se formos a ver é um cabeceamento que a bola bate numa das pernas do Trubin e acaba por passar pelo meio das pernas do Trubin. Portanto, até foi um lance infeliz para o guarda-redes do Benfica, que não teve assim grandes culpas, já aconteceu. E depois o jogo arrastou-se para prolongamento. Até na minha opinião, o Benfica jogou melhor no prolongamento, foi quem criou mais ocasiões de perigo e mais ocasiões para marcar golo. Há coisas que me causam alguma estranheza, como por exemplo o Di Maria, um jogador de 36 anos, jogar 120 minutos, quer dizer, que é algo inacreditável, tendo em conta os jogadores que o Benfica tem no banco, que já revelaram o seu valor em jogos anteriores. E também a questão de se tirar um dos melhores jogadores do Benfica, que foi o David Neres, que estava a fazer um grande jogo, tirar um jogador rápido e criativo, para colocar o João Mário, que o João Mário pouco tem acrescentado nos últimos jogos que tem feito e pouco tem acrescentado quando entra de suplente, não é? Muito bem. E, portanto, é com alguma tristeza que eu vejo a eliminação do Benfica e vamos ver se no futuro, como o Jorge referiu, se o Benfica se consegue apurar diretamente para a Liga dos Campeões, também estando dependente do que os outros clubes fazem. Muito bem. E com estas duas excelentes opiniões, vamos já para a frase da semana, que diz que um presidente que não vê que a era Smith está esgotada é um presidente a prazo. E, efetivamente. E deixa-me complementar porque é que fizemos esta frase, porque é o seguinte, e as pessoas têm que ter isso em consideração, nomeadamente os presidentes e as estruturas dos clubes. Isto não é só para o Benfica, é para todos, não é? No geral. O ter dinheiro não garante vitórias a ninguém. Não é? Claro. Se o planeamento for mal feito, o que é que acontece? Nós temos vários exemplos. O Manchester United, o Chelsea e o Paris Saint-Germain, o que é que têm feito? É um bom exemplo de um mau investimento que têm feito e que a estrutura trabalha mal, erradamente. Depois, o planeamento da Benfica desta época foi errado, não é? E a responsabilidade não é só da culpa do treinador, do Roger Smith, mas sim do presidente Rui Costa. E por isso é que eu pus a frase desta semana, que um presidente que não vê isto, ou que não vê a era de Smith que está esgotada, é um presidente a prazo também, portanto, quer dizer que também pode vir a sair numas próximas eleições, se não emendar a mão. Isto começou logo pela assinatura do contrato, quando este treinador ainda tinha mais um ano de contrato, e o Sr. Rui Costa deu-lhe mais 2. A partir daí foi uma panóplia de erros, uns atrás dos outros, quer da estrutura do Benfica, em termos de jogadores que deu a este treinador que ele não os usou, não sabemos qual o motivo, de outros que usou até demais, e começou depois na baliza a calcificação da equipa, com a ostracisão que ele te fez ao Black Odimos. E não fomos para melhor, na minha opinião, que eu não vejo o Trubin melhor do que o Black Odimos em nada, infelizmente. É verdade. Muito bem, então agora vamos passar à jornada da semana, em que o Sporting ganhou ao Guimarães 3-0.
E começo já por ti, Jorge, qual é a tua opinião sobre o Guimarães Sporting? Relativamente ao Sporting, esperava-se foi o jogo da jornada que a gente escolheu, esperava-se um grande jogo. O Vitória de Guimarães prometia ser um adversário difícil, especialmente sendo uma das duas equipas que já bateu o Sporting nesta Primeira Liga, mas não parece haver maneira de travar o líder. 1, 2, 3, foi assim que contámos os golos, e também os pontos somados pela equipa de Rubem Amorim, que caminha a passos largos para o 20º título de campeão nacional, e até ao soar dessa campainha a música vai tocando. Este domingo ficou para trás a marca dos 130 golos na época, algo que já não acontecia desde o tempo dos 5 violinos, e por acaso eu até nomeei aqui também, de momento, título de brincadeira, aos 5 violinos do Sporting, portanto o Guiocas, o Nuno Santos, o Catamo, o Trincão e o Pote, e portanto o Sporting, que joga diferente, quer do Benfica, quer do Porto, que jogam a uma velocidade. O Sporting tem uma caixa de velocidades de 5, 6 velocidades, portanto, até começou o jogo em terceira, o Guimarães foi aguentando. Quando o Sporting aumentou a velocidade para a quinta, o Guimarães desmoronou-se completamente e o Sporting os golos foram quase seguidos de rajada e arrumou com o Guimarães. Relativamente ao Guimarães, dizer que fiquei surpreendido com as alterações do Álvaro Pacheco, fez duas, meteu o Adrián Butz e o Caio César de início, que já tinha metido aqui no Dragão, e foi assim que o Guimarães ganhou o jogo, em detrimento do Nelson Oliveira, que para mim é um jogador a menos na equipa do Guimarães. Desta vez ele meteu o melhor jogador do Guimarães no banco, o Jota Silva. Eu entendo que ele estaria reservado para ser o trunfo final, provavelmente, na segunda parte, quando o Sporting já estivesse mais cansado e o resultado que poderia estar no 0-0, tentar aí o Álvaro Pacheco uma vitória sobre o Sporting. Não aconteceu isso, portanto a equipa ficou mais fraca. Eu, se fosse treinador, costumo dizer que deve-se jogar com os melhores jogadores, nomeadamente contra o Sporting, mesmo com os melhores jogadores, já não é fácil. E portanto o Sporting obtém aqui uma vitória concludente, sem espinhas, como se costuma dizer, aos 3 pontos, faltam mais 2 vitórias e faltam 4 jogos para acabar. O Guimarães tinha a possibilidade, uma vez que estava a 2 pontos do Fogo do Porto, perdeu essa oportunidade de encostar e, portanto, está tudo em aberto nos últimos 4 jogos. Para o Sporting mais fácil, porque 2 vitórias nestes 4 jogos que faltam e sagra-se campeão antes da última jornada. Acredito que sim. Os meus parabéns mais uma vez. Já dissemos aqui e mantenho a minha opinião que o Sporting já há muito tempo que merece ser campeão e vai ser campeão, sem dúvida nenhuma. A não ser que acontecesse uma catástrofe ou alguma coisa do género. Esperamos que não. É um facto. Diogo, agora temos aqui o Casa Pia Porto. Sim. Uma ideia do que aqui se passou neste jogo. Sim. Foi mais um jogo assim meio acinzentado do Porto, vale mais o resultado do que propriamente a qualidade exibicional, que é algo que já o Porto habituou-nos este ano. Na primeira parte, o jogo foi bem disputado, no sentido que houve ocasiões de ambas as partes. Portanto, o Porto chegou primeiro ao golo, até foi uma boa jogada, uma jogada interessante. Destacar aquele toque final do Galeno, que tira completamente o defesa do Casa Pia do lance e depois foi só encostar. Portanto, foi um lance bonito de se ver. E depois o Casa Pia chega ao empate, também uma boa jogada, e só não marcou mais depois do golo do empate por mérito do Cláudio Ramos, do guarda-redes do Porto, porque o Porto dá-se ao luxo de ter 2 grandes guarda-redes. E, portanto, o final da primeira parte, penso que o Casa Pia saiu por cima do jogo e o Porto adormeceu um bocadinho, até se calhar sentiu um bocadinho o golo do empate e ficou intranquilo. Certo. Na segunda parte foi completamente diferente, no sentido que o Porto dominou mais o jogo, não criou muitas ocasiões de perigo, mas também não deixou o Casa Pia criar ocasiões. Chegou ao golo da vantagem, ao 2-1, por um grande lance do Nico Gonzalez, que é um jogador que nem sempre se destaca no jogo, mas é um jogador que eu aprecio muito, que gosto bastante, e portanto fez um grande golo. E deu os 3 pontos ao Porto, os 3 pontos importantes, tendo em conta que ainda não se sabia, mas que o Guimarães perdeu e, portanto, foi bom para o Porto se distanciar do Guimarães. E também foi bom para o Porto, sabendo que o Braga tinha ganho no sábado e que se o Porto não ganhasse, o Braga possivelmente passava o Porto na tabela classificativa.
Até porque o Porto ainda vai aqui, o Porto vai a Braga. Ainda vai a Braga, exato. De destacar que na próxima semana vai ser um Porto Sporting, um jogo muito importante. Espero que o Porto... As aspirações do Porto, claro. Espero que o Porto faça boa figura e um fim de semana que irá ficar marcado pelas eleições do Porto. Eu gostaria de dizer aqui uma coisa rapidamente, que esta semana nós fomos fortemente insultados nas redes sociais por expressarmos a nossa opinião relativamente às eleições do Porto e não só. Eu gostava de dizer que, apesar de nós termos a opinião e sermos mais defensores do André Vilas Boas, também respeitamos e compreendemos o porquê das pessoas apoiarem o Pinto da Costa. Pinto da Costa, obviamente. Compreendo perfeitamente e, como já fiz aqui várias vezes questão de dizer, respeito muito o Pinto da Costa, o presidente mais titulado do mundo, agradeço tudo o que ele fez pelo clube, mas penso que o Porto necessita de sangue novo e de uma nova etapa daqui para a frente. Agora, compreendo perfeitamente as pessoas que apoiam o Pinto da Costa e não as insulto e respeito a sua opinião. E, portanto, peço que façam o mesmo. E, portanto, então isto para dizer que eu espero que no próximo fim de semana as eleições decorram com toda a naturalidade. Com toda a normalidade, exatamente. Normalidade, e espero que também o Porto, do ponto de vista desportivo, contra o Sporting, faça boa figura, até para impor um certo respeito àquilo que será, em princípio, o futuro campeão, porque o Sporting, sem dúvida, está imparável e tudo indica que, mais jogo, menos jogo, irá ser campeão e com todo o mérito. Sim. Precisamente, Diogo. Muito obrigado. Ora bem, então agora temos aqui um Boa Vista com o Estrela da Amadora. Penso que tanto o Jorge como o Diogo viram o jogo, mas vou começar pelo Jorge, a opinião do Jorge sobre este encontro. Deixa-me só dar aqui uma dica relativamente ao que o Diogo disse ali, muito rápido, sobre o Porto. O Porto sofreu um pouco, mereceu ganhar ao Casa Pia, foi superior, quer em oportunidades, quer em jogo jogado, não muito bem jogado, mas foi suficiente para ganhar um Casa Pia fraco também. O Casa Pia também anda cá em baixo, com algumas dificuldades ainda, portanto ainda está na luta. E o Porto, com algumas nuances, nomeadamente o Taremi, muito em baixo da forma, foi uma nulidade durante os 90 minutos, também não havia outro para meter, uma vez que o Tony Martínez está castigado, como nós sabemos, o Porto tem 4 castigados, portanto teve algumas dificuldades, nomeadamente até na lesão do João Mário, que podia ter o Sanches, não tem, porque é um dos castigados também, e portanto teve que fazer uma alteração e passar o PP para ali. O Porto, para a segunda parte, ainda jogou pior do que jogou na primeira. É indiscutível a vitória do Porto, e relativamente às eleições, que o Diogo também falou, todos nós temos direito à nossa opinião. Aquilo que eu vou dizer é o seguinte: o mais importante na vida, e isto é para todos, não é só para as eleições do Porto, serve para toda a gente a nível geral, nós todos somos seres humanos, é saber sair. E há muita gente que não sabe saber sair. É saber sair dos clubes, é saber sair das empresas, é saber sair de onde estamos, porque há um ciclo. E nós, quando terminamos o nosso ciclo, temos que saber sair. Há aqueles que são inteligentes e sabem sair. E há aqueles que são burros. E há outra castidade, que são aqueles indivíduos também que são ditadores, e esses nunca saem, a não ser por imposição, ou por prisão, ou por imposição, ou por outro problema qualquer, que tenham que sair obrigatoriamente. E aqui no Porto é o caso que se passa. Poderia eventualmente, há 10 anos atrás, sair pela porta grande, provavelmente se calhar o Pinto da Costa vai sair pela porta pequena. Vamos aguardar e vamos ver, e para a semana estamos cá para comentar. Relativamente ao Boa Vista e Estrela da Amadora, foi um jogo que assistimos ali no Bessa, eu e o Diogo também lá esteve comigo, e portanto estou com uma ideia um pouco contrária ao que li nos jornais desportivos, que consideraram que foi um jogo que ambas as partes jogaram para ganhar. E não vi esse jogo. Não vi o mesmo jogo. Vi um jogo em que ambas as partes jogaram para o pontinho. O Boa Vista, com o novo treinador Jorge Simão, é natural que não vá arriscar tudo de uma vez, até porque chegou 2 dias ou 3 de antecedência, portanto ainda não conhece os jogadores a 100%, não há nenhum treinador que chegue e imprima logo a sua filosofia de jogo e os seus jogadores. Basicamente apostou nos mesmos, com algumas alterações, nomeadamente o Bruno já foi para o lugar dele, e saiu o Filipe Ferreira, jogou a 4. O Seba Pérez não podia jogar porque estava castigado,
por ter levado os 2 amarelos estupidamente no jogo anterior, que fez muita falta. Jogou o Gotic, que eu considero que é um jogador, não é assim muito fraco, mas tem uma amplitude muito baixa em relação ao Seba Pérez. Portanto, fez muita falta ali ao lado do Macutá. O Estrela da Amadora tem uma equipa superior ao Boa Vista, tem outras condições que o Boa Vista não tem, porque foi ao mercado e compraram 12 jogadores no mercado de inverno. Portanto, tem uma boa equipa. Tem um dos melhores defesas centrais do futebol português, digo já aqui, já disse várias vezes, e atenção a este, Caio Londa Gaspar, que esteve em todas. Ele praticamente foi imbatível lá atrás, tirando a nuance do golo do Boa Vista ao fim, mas nem sequer é culpa dele, é mais do Miguel Lopes, que é um adaptado ali, era lateral direito, um bom jogador, está adaptado ali, mas não tem altura, não é um indivíduo com alto. E a grande cartada do Boa Vista, que esteve para perder o jogo, não é? Foi a tática do Jorge Simão, ao fim, copiar o que faz o Ruben Amorim com o Coates e colocar o Sasso, que é uma admiração, porque eu considero que o Sasso é muito superior ao Chidozi, e que devia ser titular e não é, não sei porquê, mas o Simão está a chegar agora, se calhar já não vai a tempo de fazer estas alterações, e colocou o Sasso a ponta de lança, uma vez que o Bozenic se tinha magoado. Aos 41 minutos o Boa Vista ficou sem ninguém na frente para fazer golos. O Martim, depois que teve aquela lesão e que esteve quase uma temporada sem jogar, está muito longe de ser a solução ideal para o Boa Vista e para fazer golos no Boa Vista. Teve lá uma grande oportunidade, uma grande defesa do Bruno Brígido. O João Gonçalves também teve lá 2 defesas, não é pela baliza, contrariando alguns adeptos do Boa Vista que acham que o João Gonçalves, que é um frangueiro, não é. É melhor João Gonçalves do que o César, lá um brasileiro que o Boa Vista tem lá. E esse é que é de fraca qualidade. E ainda bem, eu não desejo mal a ninguém, mas foi bom ter essa lesão para dar oportunidade aqui ao João Gonçalves. Não é por aqui que o Boa Vista tem perdido os jogos. Às vezes, um frango ou outro, todos sofrem. E, portanto, o Boa Vista, no cômputo geral, ganha 1 ponto, o Estrela da Amadora ganha 1 ponto e mantém-se esta incerteza quanto à descida de divisão, pelo menos para o play-off. O Chaves tinha uma grande oportunidade, se ganhasse o jogo, de encostar mais lá em cima, uma vez que não ganhou o jogo, praticamente está arrumado também juntamente com o Vizela. A grande luta vai ser para o play-off. Temos aqui 5, 6 equipas que ainda não estão descansadas relativamente a isso. E, portanto, vamos aguardar os próximos jogos. Muito bem. Também temos a opinião do Diogo, que também vê o jogo Boa Vista Estrela da Amadora. Sim. Dou-lhe a palavra. Sim. Relativamente a esse jogo, foi a continuidade daquilo que tem vindo a ser os jogos do Boa Vista, no sentido que quem vai ver os jogos sente que o Boa Vista podia ter feito muito mais. O Boa Vista até entrou bem, com aquele entusiasmo do estádio até estar bem preenchido, estava bem composto, o entusiasmo dos adeptos, os adeptos a puxarem pela equipe, portanto o Boa Vista entrou bem, a querer marcar um golo, com aquela motivação extra de ter um treinador novo, o Jorge Simão, que estava a fazer um bom trabalho no Académico de Viseu, mas essa motivação não se traduziu em golos. E, portanto, depois, a meio da primeira parte, o Boa Vista abrandou, deu mais iniciativa de jogo ao Estrela da Amadora. O Estrela da Amadora também criou ocasiões, mas penso que na primeira parte quem esteve melhor foi o Boa Vista. Na segunda parte, talvez tenha sido ao contrário, o Boa Vista cada vez a descer mais de rendimento, até se calhar por algum cansaço, e o Estrela da Amadora cada vez a subir mais, tanto que o Estrela da Amadora chega ao primeiro golo, um grande golo, um golo de bola parada. E confesso que, na minha opinião, aí foi golo porque a barreira está mal colocada. Mal constituída. Só a barreira a 3. Exatamente, mas não deixa de ser um grande golo. E felizmente o Boa Vista, quando já a maioria das pessoas acreditava que o Boa Vista ia perder, até já havia adeptos a abandonarem o estádio, o Boa Vista acaba por empatar um ponto muito importante, porque o Boa Vista está com grandes dificuldades para garantir a manutenção e era importante pelo menos conseguir um ponto, tendo em conta que os adversários diretos do Boa Vista na luta pela manutenção também empataram, nomeadamente o Rio Ave, o Portimonense, até mesmo o Chaves. Portanto, era importante o Boa Vista conseguir o ponto. Agora, como simpatizante do Boa Vista e como indivíduo que foi ao estádio,
acredito que o Boa Vista podia ter feito muito mais e a vitória teria sido muito importante porque era a vitória contra um adversário direto que também está a lutar para não descer, o Estrela da Amadora. Agora, também de destacar que, na minha opinião, não jogou um dos melhores jogadores do Boa Vista, que é o Sebastião Pérez, que notou-se uma falta enorme dele. Portanto, um médio mais criativo, que acalma o jogo da equipa, que faça aqueles passos de ruptura, que surpreende qualquer tipo de defesa. Não houve isso e, portanto, nota-se a sua ausência em todos os jogos em que ele não está presente. Em que ele não está presente, exatamente. Muito bem, e só para terminar, portanto, tínhamos esta da Liga Béltica. Pronto, o Jorge já deu aqui alguns resumos, mas rapidamente o Rio Ave empatou com o Arouca. A grande surpresa desta jornada, precisamente, foi o Gil Vicente, que foi ganhar a Moreira de Cónegos. O Boa Vista já falámos. O Sporting Braga ganhou ao Vizela 2-1. O Famalicão 2-2 com o Portimonense. O Desportivo de Chaves 2-2 com o Estoril Praia. O Casa Pia perdeu com o Porto. O Sporting ganhou ao Vitória de Guimarães. E o Farense Benfica vai ser hoje à noite, portanto, ao fim da noite. Entretanto, agora passamos ao ponto 3 e ao ponto final do nosso programa, que é a Primeira Liga, que vou dar a palavra ao Diogo. Sim. Ora, assim, a Primeira Liga este fim de semana não foi a 100% porque houve jogos da Taça e, portanto, não jogaram todas as equipas, mas no sábado jogou o Arsenal, portanto, o Wolverhampton Arsenal, o Arsenal que é um dos candidatos a ganhar a Liga Inglesa. O Arsenal ganhou 2-0 com algumas dificuldades porque todas as equipas que vão jogar ao Wolverhampton têm sempre muitas dificuldades em conseguir um bom resultado, até porque o Wolverhampton tem estado muito bem esta época, mas o Arsenal conseguiu um golo no final da primeira parte e no final da segunda parte, portanto foi assim aqui este dado interessante. Portanto, só conseguiu resolver o jogo definitivamente aos 93, 94 minutos, portanto o Arsenal teve muitas dificuldades para conseguir a vitória. No sábado também tivemos uma das meias finais da Taça de Inglaterra, que foi o Manchester City com o Chelsea. O Manchester City acabou por ganhar o jogo e dar mérito ao Bernardo Silva, que foi, sem dúvida, muito importante para a vitória do Manchester City, e ele que foi o patinho feio para a Liga dos Campeões contra o Real Madrid, por ter falhado aquele penalti que foi um passe ao guarda-redes do Real Madrid. Redimiu-se por ter sido fundamental nesta vitória e o Manchester City passou à final da Taça de Inglaterra, irá jogar contra o Manchester United, portanto uma final da Taça de Inglaterra com duas equipas de Manchester. De destacar rapidamente também que o Manchester United, a meia final foi contra o Coventry para a Taça de Inglaterra e teve a ganhar 3-0, deixou-se empatar no último minuto 3-3, portanto perdeu uma vantagem de 3 golos. Muito bem. O jogo foi arrastado para prolongamento e só nos penaltis é que o Manchester United conseguiu então resolver o assunto e passar à final. Muito bem. Retomando com o campeonato, portanto ontem tivemos o Everton com o Nottingham Forest. O Everton conseguiu aqui uma vitória muito importante para aquilo que é a luta pela permanência. 2-0, uma vitória contra um rival direto na luta pela permanência, que o Nottingham Forest também está com dificuldades para se manter. E, por fim, o Fulham com o Liverpool. O Liverpool que também era fundamental ganhar este jogo, porque vinha de um momento menos positivo, com 2 derrotas para o campeonato e para a Liga Europa. Portanto, conseguiu dar assim... conseguiu dar a volta a essa situação menos positiva, ganhou ao Fulham em casa do Fulham. O Fulham também é um adversário que causa muitas dificuldades e, portanto, o Liverpool mantém-se na luta pelo título juntamente com o Arsenal. Ficam os dois à espera do que o Manchester City irá fazer, porque não jogou este fim de semana para o campeonato, tem um jogo a menos e, portanto, ficamos agora à espera a ver o que é que o Manchester City irá fazer. Estamos a chegar ao fim deste programa do Passa a Bola, um programa da Rádio Transforma, a qual eu agradeço a minha estreia neste programa, assim como também aos meus colegas de painel que tiveram a gentileza de me ajudar e de convivermos este bocadinho. Foi muito agradável. E a todos os ouvintes da Rádio Transforma também os meus sinceros cumprimentos e chegamos ao fim deste programa. Sim. Obrigado e boa semana para todos.